Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para realizar nossas atividades de encontro comunitário de forma remota, porque nós estamos ainda em período de pandemia, nem todos foram vacinados, então a gente tem que manter, né, a integridade física dos beneficiários, a gente tem que manter o distanciamento na medida do possível e as atividades que envolvem um número maior de pessoas estão sendo feitas na forma remota ainda. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos que são provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Bom, nós aqui estamos mantendo todos os protocolos, estamos mantendo o distanciamento e eu vou tirar minha máscara para dar início às nossas atividades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle de um besouro que é muito importante na bananicultura, que é o moleque da bananeira. Esse besouro ele causa muitos prejuízos e tem o controle dele feito de algumas formas. A gente basicamente faz um monitoramento para depois efetuar o controle. Bom, a cultura da banana, ela tem bastante expressão econômica e social também no mundo inteiro. Os maiores produtores são a Índia em primeiro lugar, o Brasil e a China vêm em terceiro lugar como maiores produtores de banana. No nosso país, o Nordeste é o que produz maior quantidade, né, proporcionalmente, de banana. E no nosso estado, a Bahia tem uma representatividade muito grande também nessa produção. Principalmente as regiões do litoral sul, sudeste e recôncavo. As cidades que mais se destacam na produção de banana são Ubaíra, Jaguaquara, Venceslau Guimarães e Camaquã. Bom, como a gente sabe, a banana ela é uma cultura muito importante no Brasil. A bananicultura é uma das principais culturas desenvolvidas no país. Nosso país tem um clima propício para o desenvolvimento da bananicultura, porque a gente tem água em abundância, a gente tem solos propícios para o cultivo e as condições climáticas também que favorecem o desenvolvimento dessa cultura. O cultivo da banana ele é realizado em várias regiões do país, em praticamente todas as regiões brasileiras. É um produto que a gente fala que é tipicamente brasileiro e também é conhecido principalmente pelo seu consumo in natura. Existem alguns produtores que beneficiam esse produto. A gente encontra mais, no caso, os produtores familiares. Tem menores áreas de produção, eles produzem menos, então tem condição de beneficiar para agregar valor a esse produto. Então, a gente encontra esse produto na forma de passa, banana chips, entre outros. A bananicultura é uma cultura que ela tem um ciclo de vida, um ciclo produtivo menor se comparado a outras frutíferas. Então ela tem um retorno em um tempo menor para o produtor. Também ela tem possibilidade de comercialização, como eu disse, o ano todo e de várias formas diferentes. Hoje as pessoas procuram também se alimentar de forma mais saudável. E nesse ramo, né, de alimentação saudável, de coisas mais fit, a banana é a base para muitos pratos que são utilizados, que são consumidos. Então, é um produto que também é muito procurado. Apesar disso, é uma planta que ela exige, do ponto de vista da cultura, dos tratos culturais, ela exige um solo relativamente fértil e um solo bem drenado. A banana ela não suporta locais encharcados, solos encharcados. Apesar de ser uma planta que precisa de uma quantidade de água, um regime hídrico bom, ela não suporta solos encharcados. Uma planta de banana estabelecida, ela chega a consumir 25 litros de água por dia. Então, a gente precisa ter um fluxo grande de água, ou se a região não tiver chuvas, né, um regime pluviométrico favorável, o produtor tem que pensar em um sistema de irrigação para atender às necessidades dessa cultura. Existem várias opções de cultivo de banana, inclusive ornamentais. A gente tem ornamentais e alimentícias. A gente tem a banana prata, né, que é bem consumida, banana maçã, banana nanica e banana da terra. São as principais procuradas no mercado. A gente também encontra produtos industrializados à base de banana. Banana passa também é bem consumida, banana chips, farinha de banana.
A gente tem também geleias doces. A polpa, como eu disse, é utilizada muito por pessoas que procuram alimentação mais saudável. A gente também tem, em alguns casos, em Minas, a gente vê bastante produção de cachaça de banana, né, o licor de banana. Então, é um produto que ele, beneficiado, ele pode gerar uma gama de outros subprodutos bem grande. Nesse sentido, o produtor de banana, ele tem que estar atento ao cultivo, porque apesar de ser uma planta muito boa, é uma planta que é acometida por alguns tipos de doenças e também pragas. A gente tem que o produtor tem que estar atento, porque essas pragas ou doenças, elas podem levar a prejuízos muito grandes da lavoura. No caso, tem doença que pode chegar até 80% de perdas da produção. Então, é algo bem significativo, é muito importante e deve ser avaliado. A gente tem algumas doenças que são as mais encontradas, que são a cigatoca negra e a cigatoca amarela, tem o mal do Panamá, que também merecem principalmente monitoramento por parte do agricultor. Monitorar as áreas para compreender, entender o que está acontecendo naquelas áreas, ver algum tipo de modificação nas folhas, que a nossa percepção visual é a primeira percepção que a gente tem da condição da nossa área. As bananas, elas começam, quando são atacadas por fungos, elas começam a ter variação na coloração da folha. A gente tem um vídeo aqui falando sobre doenças, né, as principais doenças da bananeira. Então a gente fala sempre que a coloração das folhas varia de acordo com o tipo de doença que está atacando aquela planta. Nesse sentido, o ataque de pragas é um fator importante e é responsável por baixas produtividades. Apesar da gente ter uma área boa de produção de banana, a gente ainda tem perdas nessa produção por conta de doenças e também de pragas. Então, como eu disse, o monitoramento é o passo principal para qualquer cultura, mas para a banana principalmente. O monitoramento das áreas é algo importantíssimo para a gente garantir a produtividade e minimizar todas as perdas. Bom, a broca do rizoma ou moleque da bananeira, que é o Cosmopolitus sordidus, ele é mais prejudicial à cultura e requer uma atenção redobrada por parte do produtor. Também para que esse produtor ele lance mão, né, de medidas que visem também a redução populacional desse inseto. O adulto, ele é um besouro preto, ele é bem característico. O adulto é um besouro preto, ele é pequeno e tem hábitos noturnos e é encontrado principalmente em ambientes sombreados. A gente está numa região úmida, tem muita planta. A bananeira é a planta que é utilizada em boa parte para sombreamento do cacau. As áreas de cacau são áreas mais úmidas, são áreas mais sombreadas, então é um ambiente favorável, propício para o desenvolvimento desse besouro. Então a gente tem que estar atento. Apesar de terem poucos sistemas de produção exclusivamente para banana, a gente encontra ele em áreas que a gente tem cacau também. Esse besouro, a fêmea desse besouro, ele coloca os ovos na base da planta e esses ovos penetram lá no pseudocaule e vão penetrando. À medida que eles vão crescendo, vão se alimentando do que está ali dentro do pseudocaule e vão aumentando de tamanho e vão criando galerias. A gente vai colocar uma foto aqui de como fica o pseudocaule atacado por esse besouro. Ele fica completamente inviável. Para a gente ter uma ideia, o pseudocaule ali dentro é onde passa a água e os nutrientes que vão para a folha e vai fazer a fotossíntese e aí essa fotossíntese vai gerar o alimento para a planta. Uma forma resumida é isso. Quando o besouro coloca lá, os ovos vão se transformar em larva, essa larva vai se alimentar de toda aquela parte interna que seria onde passa os nutrientes para a folha. Então, vai impedir que esses nutrientes do solo passem pela raiz e vão para as folhas. Então, a planta, o ataque severo desse besouro dentro da planta pode gerar, inclusive, tombamento, né? Ataques muito severos podem gerar tombamento dessa planta. As folhas também o sintoma visual é que as folhas vão ficando mais amareladas, bem amareladas. Os cachos também ficam bem menores, a planta consegue formar um cacho, mas o cacho fica bem raquítico, bem pequeno e sujeito a tombamento, porque como ele está debilitado, o pseudocaule está debilitado, ele vai tombar facilmente. E também, além disso tudo, essas larvas vão criar galerias, vão abrir um buraco na planta, então ali vai ser suscetível, aquele buraco é uma porta de entrada para outros
organismos, outros fungos que vão causar doenças, vai fazer com que a gente perca realmente essa planta. As perdas, como eu disse, podem chegar até 80% da produtividade. O controle do inseto, muitas vezes, em alguns sistemas produtivos, ele é realizado utilizando veneno. Mas como a gente trabalha com agroecologia, a gente não recomenda esse tipo de atuação. O veneno, ele vai matar o besouro, vai matar boa parte da população, não vai matar tudo, porque o veneno não mata todos. Boa parte da população ele vai matar e outra parte da população vai sobreviver e vai ficar resistente a esse veneno. Com o tempo, a gente vai precisar de uma dose maior do veneno para poder matar os insetos. O que a gente propõe é a utilização de um manejo agroecológico. E o principal para a gente ter qualidade no que a gente produz é adquirir mudas de viveiros certificados. O viveiro certificado, a gente tem garantia de que aquela muda não traz aquele patógeno ou aquele inseto para a nossa área. Se a gente compra muda não certificada, a gente não tem como saber se aquilo ali foi feito de forma correta ou não. A gente também pode fazer o tratamento dessas mudas com cloro, uma solução clorada, né, a 5%, também é eficiente. E monitoramento, sempre, toda a área tem que ser monitorada para a população desses besouros, para a gente entender como é que está, se tem muito besouro ou pouco besouro. O monitoramento, a gente tem mais ou menos uma estimativa do dano. Se a gente coloca armadilha na área e a gente encontra mais que 5 besouros por armadilha, a gente entende que aquele lugar já está no limite máximo de infestação. Então a gente tem que entrar com um segundo plano, que é o controle. Nesse caso, a gente recomenda o controle biológico. A gente tem formas de fazer esse monitoramento. A gente utiliza armadilhas. A armadilha é só um instrumento que a gente utiliza para contabilizar. A armadilha não mata todos os insetos. A armadilha a gente espalha pela área e contabiliza quantos besouros tem pela área para a gente ver se aquele é um limite tolerável, né? Se tem uma quantidade tolerável que não vai causar um dano, ou se o limite já ultrapassou do tolerável e a gente precisa entrar com alguma medida mais extrema. Bom, a gente tem alguns tipos de armadilha bem simples de fazer. A gente tem a armadilha tipo queijo e telha. Na armadilha tipo queijo a gente vai colocar uma imagem. Na armadilha tipo queijo a gente faz um corte de uma das plantas de bananeira. Deixa 50 centímetros, a gente vai mostrar tudo isso na prática. A gente deixa 50 centímetros, faz um corte ao meio e deixa que aquele pseudocaule que está lá na área, cortado, vai atrair o besouro. O besouro vai entrar ali para se alimentar. No outro dia a gente vai lá recolher e contar quantos besouros tem. É importante que a gente tenha cuidado, proteger a mão, porque um besouro ele pode causar algum dano na mão, né? É bom que a gente proteja nossas mãos, use luva de preferência e monitore sempre. A gente também tem a armadilha tipo telha. Essa armadilha a gente pega uma parte do pseudocaule de 50 centímetros, parte ao meio e coloca ele no chão. A gente vai mostrar também passo a passo como é feito. Todas essas armadilhas não tem custo para o produtor, então é algo que é importante fazer. A gente sempre recomenda que as coisas sejam feitas de forma agroecológica para garantir a qualidade do alimento e segurança para o agricultor. A gente não recomenda nenhum tipo de veneno, porque o veneno, além de prejudicar o solo, ele vai prejudicar o agricultor. E no solo a gente também tem a presença de micro-organismos. Esses micro-organismos vão nos ajudar no combate e na manutenção do nível de pragas ali dentro aceitável. Se eu aplico muito veneno na minha área, eu vou matar todos os organismos que eu tenho na minha área. Então eu não vou ter aquele auxílio do controle biológico para minha área. Então a gente tem que pensar também nesse sentido. Nós também temos uma armadilha que a gente utiliza feromônio. Feromônio é uma substância que é sintética, é produzida em laboratório, mas ela imita uma substância que é produzida pelo próprio inseto. E essa substância colocada no campo, ela vai atrair um número grande de besouros. Só que como tem um custo maior, né, em comparação à armadilha tipo queijo, tipo telha, a gente recomenda em plantios para produtores que dedicam-se
à produção de banana exclusivamente, que vale a pena ele comprar, adquirir o feromônio para fazer isso. Mas para produtores que têm produção menor, a gente não recomenda esse tipo de produto, porque fica mais caro, onera mais a produção. Então a gente indica a queijo ou telha para produtores menores e a aquisição do feromônio para produtores maiores, que têm a condição de investir um pouco mais. As armadilhas tipo queijo, a gente costuma dizer que a gente distribui cerca de 20 armadilhas na área.